Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao nosso canal. A gente está entrando no limite. No limite é a série. Na verdade, essa série ela já começou e ela está aí disponível para você. Vou deixar aqui em cima para você ver os vídeos. E os vídeos a gente resolveu falar sobre no limite para você aprender a dar um pouco de limite para você, para a tua vida, para tudo que acontece. Eu quero ter um papo real com você. Eu quero conversar com você. Chega. Para de quê? Para de não saber dizer não, de não saber colocar limites, isso está acabando com você. E eu queria muito falar sobre isso com você, porque a responsabilidade de colocar limite na sua vida ou para as pessoas é sua e não é da outra pessoa, não é do outro. Mas antes de a gente falar sobre isso, gostou, né? Eu entrei mais séria, entrei mais incisiva aqui falando com você. Mas é algo que você precisa muito começar a fazer cair a ficha, porque isso acaba prejudicando muito a tua vida. Muito. Mas antes disso, a gente falar sério, você vai nos outros vídeos que você vai ver que sempre tem uma bobeira, mas eu quero falar sério com você hoje. Deixa o seu sininho aqui, clica no sininho, ative para você ativar as notificações, se inscreva no canal. Isso é extremamente importante, porque a gente faz o vídeo com todo carinho para você. E antes de a gente fazer, sempre vem algo muito gostoso para conectar a gente e a gente poder trazer algo muito real do que eu vivi, de algumas coisas que acontecem na minha vida, para que você possa errar muito menos do que eu errei. Então a gente vai falar um pouco sobre autorresponsabilidade. Quando a gente está falando de autorresponsabilidade, a gente está falando que a responsabilidade da comunicação é sua. Então, você é responsável pelaquilo que você sente, pelaquilo que você fala. Mas você não é responsável pelaquilo que o outro entende, a gente sempre sabe disso. Mas desde que a palavra já saiu da sua boca ou algo saiu de você, quando sai algo, você já não é mais responsável por aquilo. Só que a palavra, ela não volta. A flecha lançada, ela também não volta. E a mal administração da autorresponsabilidade também não volta e há consequências muito sérias quando você não é autorresponsável com a sua vida. E quando a gente está falando sobre isso, dentro dessa linha que a gente está falando sobre limite, a gente está falando o seguinte: o limite quem coloca na sua vida é você e não o outro. Toda vez que o outro coloca limite em você, é porque o outro está cumprindo uma expectativa que foi gerada nele e que essa expectativa gerada nele, quem tem que dar conta é você. E é muito doido, eu posso dizer, porque quando a gente é criança, a gente entende, e aí eu quero te trazer um pouco para refletir sobre isso, porque quando a gente é criança, a gente tem um responsável pela gente. E tá tudo certo. Eu tenho uma filha que vai fazer 6 anos amanhã, e aí a Paulinha, e aí quando eu falo assim, se ela não levar um dever pra escola, ela pode falar, olha, eu não trouxe dever, tia, sabe por quê? Porque minha mãe não fez, porque minha mãe não comprou cola, porque minha mãe não comprou a revista. Por quê? Porque eu sou responsável por ela. Então, quando a gente olha para essa questão do limite, toda vez que você olha para o outro e você coloca a responsabilidade no outro como uma criança, você está dizendo o seguinte: eu não consigo mudar ou alterar isso daqui ou transformar. Porque só quem consegue fazer isso é quem tem a chave, é o meu responsável. Agora, a parte boa de você trazer a responsabilidade para você, a autorresponsabilidade, é você entender que você é responsável por colocar limites em todas as suas relações, em todos os seus espaços, em todas as suas coisas. Você é responsável por colocar esse limite. E quando a gente fala muito sobre responsabilidade de colocar esse limite, a gente começa a entender um pouco sobre a responsabilidade do limite. Não tá com Gláucia, com Cláudio, com Stephanie. A responsabilidade está comigo. O limite é meu, é sobre a minha vida, é sobre as minhas crenças, é sobre quem eu sou, é sobre quem me fez, é sobre o propósito que eu tenho na vida. E toda vez que te falta autorresponsabilidade, sabe o que você está dizendo? Eu acho que você diz assim, a responsabilidade não é minha. Essa vida que eu tenho aqui também, tanto fez como tanto faz. E sabe aquela palavra que diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Você não tá se amando nada. Érica, como assim? Você tá dizendo que eu não tô me amando? Nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Ué,
Quando você coloca limites, você está colocando limites para dizer para as pessoas que você tem uma essência, que você tem uma identidade, que você tem um propósito, que você tem um governo. Quando você deixa de colocar limites, você anda pelo governo, pelo propósito, pelo valor, pelos valores de outra pessoa. Então você não vive a sua própria vida, você não vive o que você nasceu para você viver, você não vive a plenitude da tua vida, você vive sempre mediado pelo que os outros estão dizendo, pelo que os outros estão falando, o que os outros estão exigindo de você. E o que eu quero te dizer é o seguinte, com isso você gasta uma energia enorme para ser quem você não é e atingir a expectativa de, às vezes, pessoas que nem te interessam atingir. E aí vai a minha pergunta pra você. Até quando você vai ficar agindo com pouca responsabilidade? Há pouco tempo, um casal me procurou e foi muito interessante, porque ela culpava ele sobre algumas atitudes que ela achava que ele deveria ter em relação a ela. E já de primeiro momento, eu já comecei a separar aqui. Vem cá, vamos separar? Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. A culpa sempre vai trazer um culpado de alguma coisa. E aqui na vida, eu posso falar, eu não vejo nenhum momento que a gente é culpado de alguma coisa. Eu sei que as nossas atitudes sempre vão ter consequências, mas eu não olho pra uma coisa, você é culpado. Não, não é culpado, a gente tá numa estrada, a gente tá num processo, a gente tá num processo de aprendizagem. Mas quando você começa a dizer que um é culpado e o outro, sei lá, é inocente, você começa a tirar a responsabilidade que você tem. E aí foi uma coisa muito doida, porque eles estavam assim muito irritados um com o outro, porque havia uma troca de papéis muito grande. E ele fazendo o papel dela, ela fazendo o papel dele, e além de uma inversão de papéis muito grande, havia uma questão da pessoa procurar o culpado. O culpado sempre alguém quer procurar. Se você perde um ente querido, a primeira coisa que você tenta, procurar, e eu passei por um luto há pouco tempo, você tenta procurar um culpado. Quem foi o culpado por essa morte? Quem foi? O que aconteceu? Aí você fica assim, minha tia me falou algo que foi muito interessante. Ela falou assim, que a morte sempre deixa uma desculpa. E no luto você fica procurando um culpado. Se eu não tivesse internado, se tivesse um hospital particular, não, se não tivesse isso, mas se tivesse esse médico, mas se não tivesse, e se não tivesse feito isso, você fica procurando sempre o culpado. E quando você olha, você fala, caraca, tem um tempo determinado para viver e para morrer, Deus já sabia esse tempo. Então, toda vez que você está numa relação e você está procurando um culpado, vocês estão perdendo um tempo danado em uma coisa que não faz nem o mínimo sentido para quem tem um pouquinho de inteligência emocional. Não existe culpado. Existe sim quem tem responsabilidades, e dessas responsabilidades vem muitas consequências. E aí eu quero te fazer uma pergunta bem carinhosa. Será que você tem sido uma pessoa autorresponsável em colocar limites em todas as coisas na sua vida para que você viva o seu propósito? Me responde aqui, eu te vejo no próximo vídeo.